Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Bom dia. Pega a sua Bíblia, abra comigo Lucas capítulo 1. Vem cá, Pastor Michel, volta aqui, me ajuda aqui. Sobe aqui, por favor. Abra a tua Bíblia em Lucas 1. Nós vamos ler do verso 5 até o 38. Você vai ler para nós. Lucas 1, 5 ao 38. Nós vamos, usa essa versão, Samuel, dessa Bíblia, eu acho que é a NAA. 5 ao 38. 133. Amém. Todos acharam? Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que, enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará luz a um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Já desde o ventre materno, ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência, dos justos, e habitar para o Senhor um povo preparado. Então Zacarias perguntou ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu: eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus. Eu fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Todavia, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais no devido tempo se cumprirão. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a demora dele no santuário. Quando Zacarias saiu, não lhes podia falar. Então entenderam que havia tido uma visão no santuário, e expressava-se por sinais e permanecia mudo. Aconteceu que,
Terminados os dias do seu ministério, Zacarias voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida, e ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isto que o Senhor me fez ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, uma virgem que estava comprometida a casar-se com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito, e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o reinado não terá fim, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isto, se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês da sua gestação, para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Aleluia. Pai, nós oramos pela tua poderosa palavra, que o mesmo ambiente da tua presença que eu senti ao ler, Senhor, essas palavras, possa vir sobre a vida de cada irmão, sobre a vida do apóstolo, que vai ministrar, Senhor, segundo aquilo que o Espírito Santo, ó Deus, sobre ele vai falar conosco. Em nome de Jesus nós te damos graças e queremos estar com nossos ouvidos espirituais atentos e abertos, para que tudo aquilo que for liberado nós possamos absorver e colocar em prática na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. A nossa oração é para que o nosso desejo é que nós possamos dizer o que Maria disse no verso 38, que aconteça comigo o que falou. Existe uma outra versão que diz assim, desta forma: aqui está a sua serva, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Será que você pode colocar a mão sobre o teu coração e dizer: Senhor, aconteça comigo, que tudo que vier a acontecer a mim, aconteça conforme a tua palavra. Uau, feche teus olhos e ore agora. Não tema as circunstâncias, não tema as adversidades, porque o que acontecerá com você é conforme a palavra do Senhor. Aconteça comigo conforme a tua palavra. Aconteça comigo conforme a tua palavra. Aconteça conosco conforme a tua palavra. Aconteça na vida daqueles que nos assistem conforme a tua palavra.
Nós não caminhamos por circunstâncias e realidades, nós caminhamos pela tua palavra, em nome de Jesus, amém? Amém. A palavra conforme significa de acordo no original, e aqui Maria está dizendo: aconteça comigo de acordo com a tua palavra. E o anjo se afastou e se ausentou e a deixou. Nós conhecemos bem o que aconteceu com Maria. Nós sabemos que ela era uma jovem, pouco mais de 15, 16 anos de idade, que recebeu através de uma comunicação de um anjo, que se tornou um porta-voz de Deus para dizer a ela o plano de Deus para a vida dela. Muitas vezes o plano de Deus, ele pode trazer muitos desconfortos para a nossa vida. Ao mesmo tempo que Maria receberia no ventre dela o nosso Senhor Jesus, ela teve que enfrentar o fato de que o noivo dela entender essa situação. Como assim a minha mulher está grávida de alguém, do Espírito Santo, eu não tive relação com ela? As pessoas questionarem. Então o propósito de Deus muitas vezes vai gerar um desconforto para nós. Às vezes as circunstâncias que estamos vivendo, nós olhamos as circunstâncias e nós pensamos: meu Deus, o que vai ser de mim? Parece que o meu mundo está desmoronando, parece que tudo está difícil. E nesses momentos nós temos que dizer o que Maria disse: que aconteça comigo de acordo com a tua palavra. Nós temos que entender o poder disso. Primeira coisa que nós temos que entender: o anjo que procurou Maria era Gabriel. Se você olhar ao longo da Bíblia, esse anjo, ele tem um ministério específico, que é comunicar. Ele é um anjo da área da comunicação. Ele chega e comunica a alguém ou às pessoas aquilo que Deus quer que seja feito. Como eu devo me mover? De que forma devo me mover? Por que a palavra tem que ser falada? Por que o anjo tem que comunicar? Para que eu possa saber como me mover de acordo com a vontade de Deus. Independente das circunstâncias ao meu redor, quando eu me movo de acordo com a vontade de Deus, acontece comigo não o que está ao meu redor, acontece comigo não baseado na realidade, mas acontece comigo de acordo com a palavra. Você precisa entender isso na tua vida. Quando você recebe uma palavra, diga comigo: conhecimento comunicado e conhecimento revelado. Entenda, o anjo foi enviado da parte de quem? De Deus. Esse anjo Gabriel, ele tem como missão comunicar, trazer ao conhecimento de alguém aquilo que Deus quer que ela saiba. Então o anjo enviado por Deus, chega até Maria e traz a ela um conhecimento comunicado. Ele está comunicando a ela, trazendo ao conhecimento dela a palavra de Deus. Diga comigo: conhecimento comunicado, conhecimento revelado. Há uma grande diferença entre um ou outro. Todos os cultos você vem, você assiste o culto, você ouve o culto, você que está aí participa do culto e você recebe. Eu estou cumprindo aqui o papel de um anjo. A Bíblia fala lá em Apocalipse: ao anjo da igreja de Laodiceia, ao anjo da igreja de Esmina, ao anjo da igreja de Filadélfia, escreve isso, diz o Senhor. O que Deus está falando? Eu, através de um anjo, ou do anjo da igreja, a palavra anjo ali em Apocalipse no original é porta-voz, através de um porta-voz, vou levar um conhecimento comunicado à igreja. Eu vou comunicar, levar ao conhecimento da igreja como eu quero que eles se movam e como eles também não devem se mover. Então Deus, ele revela a sua vontade através de uma comunicação.
Talvez você está assim: eu estou procurando uma palavra, eu estou procurando uma direção, mas Deus não fala comigo. Quantas vezes Deus usou pessoas para comunicar o conhecimento dele para você? Muitas vezes. Então Deus está falando na terra. Amém? Eu acredito que nunca houve tanto conhecimento comunicado na terra como nesses dias. Por quê? Temos meios de informação. Temos YouTube, temos redes sociais, temos... Antigamente você, para ouvir uma pregação, era através de uma fita cassete. Eu, na minha adolescência, ouvia pregação em fita cassete. Eu fui a primeira vez assistir alguma pregação em vídeo, eu já era mais que adolescente. Então, o conhecimento de Deus está sendo comunicado às pessoas. O que é ter o conhecimento? Se eu desejo agradar a Deus e viver de acordo com a sua palavra, eu preciso saber o que Deus quer que eu faça e o que Deus quer que eu não faça. E Deus comunica através de seus mensageiros, através dos seus porta-vozes. Em Apocalipse, ele fala a João e ele fala: escreve ao anjo da igreja, endereça essa carta para o pastor, para o porta-voz daquela igreja. No caso aqui que nós lemos, no caso de Maria, ele manda um anjo, Gabriel, um anjo que comunica. Então esse anjo está comunicando um conhecimento a Maria, dizendo: olha, você vai ficar grávida do Filho de Deus, vai colocar dentro do teu ventre. Ela pergunta: como que isso vai acontecer? Vai ser dessa forma, a sombra de Deus vai vir sobre você, o poder de Deus vai fazer isso dentro de você. Ele explicou tudo, para que ela estivesse pronta a responder ao chamado de Deus. Então entenda o que eu estou te dizendo. Primeiro, Deus comunica a sua vontade através de um porta-voz. Você recebe o conhecimento comunicado de Deus, e agora Deus aguarda você responder ao chamado dele, obedecendo de acordo com aquilo que foi comunicado a você. Mas para que eu possa dar uma resposta, eu preciso ter o conhecimento revelado. Por que muitos ouvem a palavra de Deus e não dão uma resposta? Porque eles tiveram o conhecimento comunicado, mas não tiveram o conhecimento revelado. Eu preciso ter a revelação, anote isso, daquilo que me foi comunicado. Diga comigo: eu preciso ter a revelação daquilo que me foi revelado. Se você somente receber a comunicação e não tiver a revelação, você não vai ter o entendimento espiritual adequado para dar a resposta adequada ao chamado. Jesus, ele está junto com os discípulos, ele fala: quem dizem que eu sou? Vou dar um exemplo claro para você desse texto, dessa questão. Nunca mais esqueça isso: conhecimento comunicado, conhecimento revelado. Quando você olhar para a tua vida, você vai ver: eu tive o conhecimento comunicado somente, eu já tive o conhecimento revelado. Quando você recebe a revelação do que foi comunicado, você passa a viver. Muitos são ouvintes, mas não praticantes da palavra. Por quê? Recebem a comunicação da palavra, mas não conseguem viver a palavra porque não tiveram a revelação dela. Todo domingo você está aqui ouvindo pregação, toda quinta. Agora, o quanto disso tem trazido um resultado de transformação na sua vida? Revela o teu nível de interpretação espiritual. Quem entendeu? Quanto menos você souber interpretar o que está sendo comunicado, menos você vai conseguir viver e colocar em prática. Deixa eu te perguntar uma coisa, é hábitos, né? São hábitos. Eu tenho esse hábito de escrever. Se Deus estivesse na sua frente agora e falasse assim: olha, daqui 5 minutos eu vou começar a falar para a tua vida, Reginaldo, tudo que eu tenho para falar para a sua vida daqui para os próximos 10 anos. O que você faria? Eu preparei um ambiente para me ter toda a atenção e nada me distrair. Talvez eu ligaria um aparelho para gravar o que Deus vai falar, para mim depois analisar.
E também eu talvez pegaria um papel, uma caneta e anotaria, porque é muito importante o que Deus vai falar comigo. Ele vai falar algo que trata sobre o meu futuro, sobre a minha vida. Agora eu te pergunto, qual é a diferença do exemplo que eu dei para você, de Deus estar diante de você e falar, e do que está acontecendo aqui agora? Nenhum, porque Deus está falando conosco. Então, quando nós estamos aqui, nós procuramos dar toda a atenção, dedicar toda a nossa atenção, tentar gravar o que Deus está falando, porque isso vai determinar a nossa vida. Nós precisamos interpretar o que Deus está nos falando. Jesus falou: quem vocês dizem que eu sou? Uns falam que você é Elias, outros falam que você é João Batista, outros falam que você é não sei quem mais. E ele falou: e você, Pedro? Ele falou: tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Ele falou: nem carne nem sangue fez você entender isso, mas o meu Pai te revelou isso. E ele fala: nem as portas do inferno poderão contra uma igreja fundamentada, escute agora, nem as portas do inferno irão prevalecer contra uma igreja que está fundamentada sobre um conhecimento revelado. Há muitas pessoas hoje que pregam muitas coisas sobre vários temas. Sobre família, você vai lá, tem. Sobre casamento, tem. Sobre como criar filhos, tem. Sobre juventude, tem. Sobre como ser um líder, tem tudo. Sobre finanças, tudo. Mas não se trata somente de comunicar, se trata de ter a revelação do que foi comunicado. Porque só vai ter um valor espiritual na tua vida aquilo que você compreendeu. Então, quando Jesus está falando para Pedro, bem-aventurado você é, porque não foi carne nem sangue. O que ele está querendo dizer? Aquilo que foi comunicado a você, além do que foi comunicado, você obteve uma revelação. E contra isso, o inferno não resiste. O inferno não resiste, preste atenção, uma igreja que conhece somente a palavra. Muita gente fala: não, a igreja precisa conhecer, precisa ler a Bíblia. Sim, claro, mas a Bíblia fala que nós temos que meditar. O que é meditar? Você está interpretando e recebendo a revelação do que está lendo. A sua vida, meu irmão e minha irmã, preciosos irmãos, só vai ter uma mudança radical a partir do momento que você tiver a revelação do que está sendo comunicado a você. Às vezes eu posso dar uma palavra para as pessoas, elas vêm, isso já aconteceu muito aqui, e elas vêm e vão embora vazias, porque elas só receberam informação, elas não tiveram a revelação. Porque para ter a revelação você tem que estar no mesmo espírito, no mesmo rio. Você pode vir no culto cochilar, você pode dormir, você pode vir por causa do teu namorado, da tua namorada, do teu marido, da tua esposa, do teu amigo. Você pode vir porque você gosta, não sei, você pode vir por vários motivos, mas você só terá revelação se estiver no mesmo rio da revelação e ligado no Espírito. Por isso que ele diz lá em Apocalipse: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. O que ele está querendo dizer? Não se trata somente de ouvir, mas ouvir pelo Espírito. O que é isso? Ter a revelação do que está sendo comunicado. Você está tendo a revelação daquilo que lhe está sendo comunicado? Você está compreendendo? Porque se a resposta for não, você não vai dar a resposta correta ao chamado de Deus, e a sua vida não vai mudar. Então existe o primeiro nível, que é o conhecimento comunicado, e o segundo nível, que é o conhecimento revelado. Pedro recebeu a comunicação e a revelação, e o Senhor disse, através de Jesus: eu dou autoridade a esta igreja. A igreja que tem autoridade não é a igreja que está sendo comunicada da parte de Deus, mas é a igreja que, além da comunicação, está recebendo a revelação. E contra essa igreja o inferno não pode nada. Contra a tua casa o inferno não pode. Quando você deixa uma Bíblia aberta na tua casa, quando você coloca uma camiseta com versículo bíblico, ou um quadro. Nós vimos isso no passado nos nossos familiares, e vimos familiares com vidas destruídas, famílias destruídas, filhos destruídos, mas eles são evangélicos, eles vão na igreja, eles têm roupa de crente, têm Bíblia de crente, tem quadro na porta da casa deles, e coloca na porta da casa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas o que é isso? Eles só tinham
o conhecimento comunicado, mas não tiveram a revelação daquilo que foi comunicado a eles. Você pode ficar falando para o teu filho, para ele: olha, você tem que ser obediente a mim, porque a Bíblia fala que você tem que me honrar e me obedecer. E você está tentando comunicar para ele algo que vai ser benéfico para ele, mas ele só vai te obedecer quando ele tiver a revelação correta deste entendimento. É isso que você precisa entender. Você pode tentar falar para o teu marido, você pode tentar falar para a tua esposa. Eu, como pastor, pode ficar tentando, falando: irmãos, vamos buscar a Deus, vamos orar, Jesus está voltando, olha tal. E você sai do mesmo jeito, sem temor, porque a palavra foi comunicada. Eu, como porta-voz, comuniquei a palavra. Mas você só vai receber a revelação se estiver no mesmo espírito que eu. Isso só depende de você. Quantos entenderam? Então nós temos aqui, eu fiz de propósito, pedi para o pastor ler a história completa, porque fala da história de dois acontecimentos. E você vê dentro desses dois acontecimentos duas posturas diferentes. Você vê um anjo vindo até um homem, Zacarias, e um anjo vindo até uma jovem, Maria. E nós podemos ver que os dois receberam um comunicado de Deus. Os dois receberam um conhecimento comunicado, mas somente um recebeu o conhecimento revelado. Zacarias recebeu a revelação daquilo que o anjo estava dizendo a ele? Não, mas Maria sim. E o interessante é que Maria era mais jovem. Maria era menos despreparada na vida do que Zacarias. Primeiro, ela era mulher, ele era um homem. Para a época já havia um preconceito. Segundo, ela era jovem, ela tinha entre 15 e 16 anos, ele já é um homem adulto. Terceiro, ela era uma simples mulher, ele era um sacerdote. Note que o quanto tempo você tem de vida, o quanto de experiência você tem de vida, ou teu cargo, não faz diferença alguma diante daquilo que você precisa ter da revelação. Às vezes você pode dizer: não, mas eu sou isso há tantos anos, eu estou na igreja há tantos anos. Uma das coisas que comum acontece comigo é quando eu chego a algum lugar para pregar, ou alguém vem congregar na igreja, ou alguém vem visitar, ou eu vou a algum lugar, as pessoas olham e falam: eu imaginei, olham do pé à cabeça, eu imaginei que você era mais velho, eu imaginei você mais assim, você é muito jovem, né? Porque as pessoas associam que quanto mais velho, mais unção, mais revelação, e não é. A maturidade está ligada não à idade, mas está ligada à autoridade. Maria demonstrou ter mais revelação do que Zacarias. E se você notar bem, no capítulo 1 que estamos lendo, no versículo de número 8, diz: e aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, caiu no sorteio, segundo o costume sacerdotal, para entrar no santuário e para queimar o incenso. Ele estava prestando um serviço espiritual diante de Deus. Ele está prestando um serviço diante de Deus, e quando o anjo se apresenta para ele, ele já fica com medo. Isso já mostra um total despreparo espiritual de Zacarias. Como que eu estou diante de Deus? Deus envia um anjo para falar comigo, e eu me surpreendo com isso. E a Bíblia fala que ele estava no momento oferecendo incenso. O que significa incenso? Oração. Há um texto na Bíblia que fala que Deus ele colhe as orações como incenso. Então, no momento que ele queimava o incenso, que simboliza as orações, o anjo aparece para ele e diz, para ele não temer, e diz: a sua oração foi ouvida. Final do verso 13. Se você ler o verso 13, ele diz: o anjo lhe disse, verso 13, o anjo lhe disse: não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Se você ler o verso de número 10, diz: durante esse tempo a multidão e o povo permanecia da parte de fora orando. Veja bem, naquela época, entenda o que eu vou te dizer. Entenda o que eu vou te dizer. O povo não podia entrar na presença de Deus. Tinha que alguém entrar
no lugar do povo. Eu precisava de um sacerdote que vivesse uma vida de santidade, para que ele pudesse entrar diante de Deus e levar diante de Deus as minhas orações. Eu não podia falar assim: Deus, eu vou orar agora para o Senhor. Não, você imagina isso? Naquela época não podia, as pessoas não podiam ter livre acesso a Deus. Então ele chegava até um sacerdote, levava a oferta do animal, ele falava ao sacerdote qual era a oração. Na hora que o sacerdote estivesse acendendo o incenso, ele apresentava a oração daquele que ficou lá fora. O povo ficou lá fora intercedendo para que Deus recebesse a oração deles a partir do sacerdote. Agora você imagina você depender de alguém representar você diante de Deus, e esse alguém, quando um anjo aparece para ele, ele fica assustado. E quando o anjo fala: olha, fica tranquilo, porque você está acendendo incenso para o povo, para representar o povo no momento da oração. Só que tem o seguinte: a oração que você fez, Deus quer atender. Ele fala: Deus quer atender a minha oração, e ele duvida. Imagina, se o sacerdote era alguém incrédulo, imagina a condição do povo. Por isso que a Bíblia fala: o meu povo está sofrendo porque lhes falta conhecimento. O que ele está querendo dizer? Um anjo, um porta-voz, um pastor, um sacerdote sem entendimento espiritual redunda num povo sem entendimento espiritual. E um povo assim só vai receber o conhecimento comunicado e não receberá o conhecimento revelado. O sacerdote Zacarias chegava e fazia o serviço dele, mas já era um costume. Ele já não amava tanto a presença de Deus, não tinha contato com a presença. Será que você está me entendendo? E na hora que o anjo chega, o anjo fala: não temas, porque eu vim aqui para comunicar que a sua oração foi ouvida, e que a sua esposa vai gerar um filho. Então veja só, a primeira coisa para mim receber a comunicação, o conhecimento comunicado, eu preciso ter fé, eu preciso estar conectado espiritualmente. Eu não posso praticar as coisas, vir na igreja simplesmente por vir, vem assistir culto, vem cumprir um ritual costumeiro. Não, eu tenho que ter um entendimento que tudo que eu estou fazendo diante de Deus. Zacarias, ele não via Deus, mas Deus o via como um sacerdote diante dele. Como que um homem que está prestando um serviço diante de Deus, ele não é capaz de receber a comunicação de Deus a partir de um anjo? Da mesma forma, se você não tem comunhão com Deus e vem na igreja, pode ser o pastor mais ungido, ele ora, ele fica nas madrugadas, não fará diferença. Você vai dormir no culto dele, como tem uns 3 aqui que estão dormindo hoje. Você vai dormir no culto. A presença, a atmosfera, a glória pode ser poderosa, mas você vai dormir. Sabe por quê? Você já não tem costume com a presença. Então é só informação, você fica cansado, porque só estão te comunicando uma informação. Então você está acostumado a receber informação, e você vai embora e nada acontece na sua vida. Por quê? Porque você vem para um culto, que pela consciência espiritual você está prestando um culto para o pastor, você está prestando um culto para Deus. E uma vez que você está prestando um culto para Deus, Deus agora vem e responde ao culto que você está prestando e fala com você. Só que na hora que Deus vai falar com você, você fica surpreso, e você às vezes olha e fala: não, entendi o que ele está falando, o pastor está falando, ok, legal. Você trata como uma comunicação, como uma informação. Aí Deus fala: não, você não está entendendo, hoje eu quero mudar a tua vida. Aquilo que você tem desejado, eu quero fazer hoje na tua casa. Eu quero mudar a tua vida hoje. Aí você fala: tá, legal, entendi. Você trata aquilo simplesmente como uma comunicação, e não como uma revelação, um entendimento. Hoje estou entrando dentro da tua vida para mudar a tua história, a tua identidade. Por quê? Porque você está diante de Deus prestando um culto,
Mas você fica surpreso quando Deus se revela no culto e quer falar com você. Por quê? Porque vocês não esperavam isso. Como prestar um culto para Deus e não esperar que Ele responda? Então o problema não é que Deus não está falando conosco. O problema é que nós temos sido indiferentes ao que Deus está falando. Por quê? Porque só recebemos o conhecimento comunicado e não recebemos o conhecimento revelado. Porque revelação é algo do Espírito, comunicação é algo que eu ouço, mas revelação é algo que o meu espírito ouve. E se o meu espírito está adormecido, como é que ele vai ouvir? Se eu já não tenho fome pela santidade e pela presença, como que eu vou ouvir? Então por isso a igreja está cheia muitas vezes de pessoas que vão à igreja, que ouvem pregações espetaculares, mas na segunda-feira está mandando mensagem para o pastor pedindo ajuda, justamente na área em que foi pregada a semana toda. Você precisa dar uma resposta àquilo que está sendo comunicado a você, mas para isso você precisa de uma revelação. E a revelação, não adianta você andar na minha revelação. Eu tenho uma revelação de quem Deus é, e posso passar as adversidades que for, eu vou continuar, porque eu vi o Senhor. Paulo falou: ó rei Agripa, eu não deixei de ser obediente à visão celestial. Uma vez que os teus olhos têm a visão e a revelação de quem Deus é, nada para você, nem ninguém, nenhuma decepção. Mas uma vez que você caminha por um costume, e você foi comunicado a você: olha, você deve amar o seu próximo, tá bom? Você sabe que você deve amar o seu próximo? Sei, pastor. Você sabe que está escrito que você deve amar o teu próximo? Eu sei, pastor. Você sabe que se o teu próximo fizer um mal para você e se torna o teu inimigo, ainda assim você tem que orar por ele todo dia, irmã? Sei, pastor. Irmã, você sabe que está escrito isso? Eu sei, pastor. Você sabe, irmã, que você deve perdoar ele? Eu sei. Quantas vezes, pastor? Todas as vezes que ele te fizer o mal, você vai ter que perdoar, você sabe. Eu sei, mas eu não consigo, pastor. Por quê? Porque foi comunicado a você como você deve se portar, mas você só vai conseguir cumprir isso se for implícito dentro do teu espírito. Então uma grande diferença entre eu ser comunicado sobre o que fazer e dentro de mim, de fato, entender, imprimir no meu espírito e acreditar que é daquela maneira que eu tenho que fazer. Saindo de ouvintes para que se tornem praticantes da palavra. Você pode por um tempo obedecer, porque o pastor vai lá, visita e fala: olha, você tem que fazer assim. É igual o teu filho, você tem que arrumar o quarto, tá? Aí a primeira semana ele arruma bonitinho, na outra semana ele deixa tudo bagunçado. Aí depois você tem que explicar para ele de novo. Aí de novo, na outra semana ele deixa bagunçado. Por quê? Ele não recebeu ainda a revelação. Enquanto você só comunica e a pessoa não tem um entendimento, ela nunca vai mudar. Por que você não mudou em várias áreas da tua vida? Porque lhe falta revelação. E revelação é uma ação do Espírito no seu espírito. E se o Espírito, entenda o que eu estou te falando, olha para mim, se você está ouvindo a palavra, vendo a palavra, mas se ela não foi impressa no teu espírito, significa que o teu espírito não está atuante no momento da palavra, ele está dormindo ou distraído. Só está o teu corpo aqui ouvindo. É por isso que você quer a mudança do teu marido, a mudança do teu filho, do teu esposo, da tua esposa, e não muda. Por quê? Porque o espírito está adormecido. Precisa haver um despertamento espiritual. A Bíblia profetizou que nós iríamos viver esses dias que estamos vivendo, mas sabe o que eu vejo? Um sono espiritual. As pessoas não estão preocupadas que Jesus está voltando, elas estão preocupadas se vai ficar mais quanto tempo fechado o comércio, vai faltar algo. É mais grave do que você está imaginando. Jesus está às portas. E qual é a maior preocupação nossa? Porque Jesus disse que nos últimos tempos o espírito que ia atuar na terra era o espírito de engano. E sabe qual é o maior problema de quem está enganado?
é que ele tem total convicção que ele está certo. Deixa eu te mostrar uma coisa que eu achei espetacular. Gênesis, vou abrir um parênteses na palavra, vamos lá em Gênesis, no capítulo de número 1. No verso 29. Olha o que diz. E disse Deus ainda: eis que tenho dado todas as ervas que dão semente e que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e que dê semente, isso servirá de alimento para vocês. Olha no 2:17. 16 e 17. E o Senhor ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer, porque o dia que dela comer você certamente morrerá. Deixa eu te falar uma coisa. Pelos cientistas, estão catalogadas 254 mil e alguns quebrados de espécies de árvores frutíferas no mundo. Quase 255 mil. Deus cria um jardim e planta o homem nesse jardim. Eu acredito que essas espécies de árvores já estavam lá nessa época. Hoje existem, pelos cientistas, quase 255 mil espécies de árvores frutíferas. Então vamos deduzir pela quantidade de hoje. Deus coloca 255 mil espécies de árvores no jardim. Você tem 255 mil formas de agradar a Deus. E Deus pega uma e fala: essa árvore você não come. As 254 mil e alguns quebrados, eu não lembro arredondamente agora, mas vão arredondar para 255, você pode comer. Cristiano, você pode comer qualquer fruto dessas 255 mil árvores, mas essa aqui você não pode comer. Igreja Rei Jesus, você pode comer frutos das 255 mil espécies de árvores que tem nesse jardim, menos dessa árvore. Então eu tenho 255 mil formas de me satisfazer, de ser completo, de ser feliz, sem que eu desagrade o meu Deus. Mas o diabo conseguiu convencer a mulher que das 255 mil formas de agradar a Deus e fazer o que era certo, ela deveria escolher exatamente a que Deus falou que não podia. Detalhe: a mulher estava num ambiente perfeito. Aquela mulher nunca havia sido abandonada pelo pai e pela mãe, traída pelo marido, abusada sexualmente, violentada, nunca. E o diabo conseguiu convencê-la de que, não, entre as 255 mil que tem essa aqui, come essa. E você quer olhar para mim e me convencer de que você não vai cair no engano. Estamos vivendo dias de engano, onde a Bíblia fala que muitos seriam enganados. Esse mesmo Espírito que atuou no ambiente perfeito, ele enganou Eva. Você já parou para pensar no que eu estou falando aqui? Você tem 255 mil formas de agradar a Deus e fazer o que é correto, e você só tem uma forma de desagradar, e você escolhe entre as 255 mil. Olha como nós somos injustos, olha como nós somos falhos. Deus falou: te dou 255 mil formas de você comer frutas, e você quer exatamente a que Ele falou? Não. E sabe como é que o diabo pega a gente? Eu vou te mostrar aqui agora. Capítulo 3 diz assim: não comam do fruto nem de nenhuma árvore do jardim. É isso que Deus disse? A mulher respondeu no 2:
dos frutos do jardim podemos comer. Quer dizer, 255 mil espécies de frutos, se for baseado nos dados de hoje, eu posso comer. Só essa aqui que eu não posso. Olha como o diabo é expert no espírito de engano. Mas do fruto que está no meio do jardim, Deus disse: você não deve comer, nem tocar, para que não venha morrer. Então disse a serpente à mulher: é certo que você não morrerá, porque Deus sabe que no dia que dela comer, os seus olhos se abrirão, e como Deus você conhecerá o bem e o mal. Verso 6: vendo a mulher que a árvore era, eu quero ouvir a tua voz, vendo a mulher que a árvore era para comer e agradável aos olhos, e a árvore era desejável para o tomou do seu fruto e comeu. O que levou a mulher a comer? Preste atenção, você vai aprender. O que levou a mulher a comer desse fruto? Como o diabo conseguiu convencer uma pessoa que um fruto é melhor do que 250 mil espécies de árvores frutíferas? Como ele consegue nos convencer? Primeiro, ele conseguiu convencer a mulher que algo que Deus falou que era ruim, era bom. A mulher diz que olhando para a árvore, ela viu que a árvore era boa. Agora, deixa eu te perguntar, qual era o nome mesmo da árvore? Conhecimento do bem e do mal. Ele fez ela ver só o lado bom. Sabe como é que o diabo te engana? Ele pega algo que é ruim e leva você a convencer a você que existe algo bom naquilo. Sempre alguém que está convencido num espírito de engano, ele está completamente convencido de que o que ele vai fazer é o certo. Eu já pastoreei e aconselhei sei lá quantas pessoas em toda a minha vida, e todas as vezes que elas estavam iludidas por um espírito de engano, elas tinham completa convicção do que elas estavam fazendo agradava a Deus, era de Deus, era o melhor para elas e era o bom para elas, só que era o mal. O diabo conseguiu tornar o mal em bom. Quem está me entendendo? Agora, por que o diabo conseguiu fazer isso? Muito simples. Ele fala para a mulher, ele pergunta para a mulher: como mesmo que Deus falou que você não pode comer de nenhuma árvore? Ela falou: não foi isso que Deus falou. Deus falou que eu não posso comer e nem tocar na árvore que está no centro do jardim, mas as outras árvores eu posso comer. Deus falou para a mulher que ela não podia tocar na árvore? Não. Se você ler como nós lemos o capítulo 2, no verso 15 e 16 que nós já lemos, ordenou Deus ao homem: de toda a árvore do jardim você deve comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma, porque no dia que comer dela, certamente você morrerá. E o que acontece depois do verso 18, irmãos? Em diante, o que acontece na sua Bíblia aí? Deus faz a mulher. Quer dizer que quando Deus falou sobre a árvore, a mulher não estava lá. Deus comunicou ao homem um conhecimento comunicado, dizendo: existem várias árvores, Adão, você pode comer delas livremente, mas daquela árvore que está no meio do jardim não coma, porque se você comer, certamente você vai morrer. Ele comunica a Adão, e Adão recebe o comunicado e recebe a revelação, porque Adão estava andando no mesmo Espírito de Deus. Então Adão de forma alguma come, porque ele recebeu o conhecimento comunicado e o conhecimento revelado. Agora Adão, tem a responsabilidade de ser o porta-voz de Deus e comunicar a Eva.
Olhe para quem está do teu lado e fala assim, fala assim, diga para ele, um porta-voz e comunicar algo da parte de Deus é extremamente responsável. Por que é responsável, irmão? Porque se você comprometer a informação, você compromete a revelação, e você compromete a ação. Você que é homem, que está aqui, e que é sacerdote, que é casado ou que vai casar, o que acontece dentro da tua casa é tua responsabilidade, espiritualmente falando. Agora, o diabo, sabendo que houve algum erro no conhecimento comunicado, ele fala, como que Deus te disse mesmo? Olha como é que ele fala, e aí, mas como que Deus te comunicou? Olha, Deus me comunicou assim, que se eu... Você está com gerias de mim? Eu fiz assim nele, aí ele veio assim, quem está assistindo lá vai achar o quê? Paulo, só você mesmo. Deus comunicou a Adão, Adão comunicou e a serpente fala, como é que foi comunicado a você? Ela falou assim, Deus me disse que eu não posso nem chegar perto e nem tocar. Aí a serpente falou, é aí que eu vou pegar, porque quando se compromete a comunicação do conhecimento, você compromete a revelação. Deixa eu te falar, você que exerce autoridade, você que é pastor, você que é pai, você que é marido, não adianta você exigir que as pessoas te respeitem, se você não conseguiu transferir a comunicação de forma correta. Porque Deus não quer robôs, Deus quer pessoas que obedecem através de um entendimento, e para ter um entendimento precisa de revelação. E se você compromete o que está sendo comunicado, você compromete a revelação. Há muitas igrejas e muitos pastores que eles comprometem a comunicação porque eles querem ter o controle sobre as pessoas e manipular as pessoas. Não quer que as pessoas tenham compreensão correta. E não é só pastores, não, isso está em todas as áreas. Marido, pai, no serviço. E aí o que o diabo fala? Você quer ter um entendimento completo? Você quer ter o conhecimento como de Deus? Come do fruto. Por que a mulher comeu? Porque ela não tinha tido a revelação. Ela tinha uma dúvida. O diabo sempre vai trabalhar na dúvida. E a dúvida vem quando a comunicação não é correta. O espírito de engano sempre vai atuar, tentando mostrar para você o lado bom do que é ruim. E você vai estar plenamente convicto que aquilo que é ruim é bom, até você comer e morrer. Estejam atentos os teus ouvidos espirituais. Por isso no livro de Apocalipse diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Diz assim, quem tem ouvidos, ouça. Diga, Senhor, abre os meus ouvidos espirituais, para que eu possa ouvir e compreender, e não haja engano em mim. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Voltando lá em Lucas 1. Quantos entenderam a parte do conhecimento? Um conhecimento comunicado, um conhecimento revelado. Você não pode ficar só no conhecimento comunicado, você precisa ter o conhecimento revelado. Seus filhos só vão temer o Senhor se você passar a essência, não só a informação. Você pode estudar com eles, você pode dar livros para eles, faça isso, mas se você não passar a essência, eles não vão ter a essência, eles não vão ter a compreensão, a revelação. Voltando aqui em Lucas 1, para a gente encerrar.
Nós vemos dois casos. Zacarias, ele recebeu a comunicação, o conhecimento comunicado, e Deus enviou um anjo, porque eu acho que ele pensou, não, eu vou enviar um anjo, porque o anjo, ele não vai comprometer a comunicação, tem que ser correta, eu não posso ter erros, porque esse que vem na frente, ele vai preparar o caminho daquele que vem depois, e não pode ter erro, e vai que algum homem erra, como errou no jardim, então eu vou enviar um anjo. Mas lá na frente ele envia homens para comunicar à igreja, porque agora o Espírito habita dentro do homem, depois do sacrifício de Cristo. E o anjo chega e fala, não é para você ter medo, eu estou aqui para comunicar que a tua oração foi ouvida, não temas. E agora eu quero chegar num ponto que eu quero te ensinar outra coisa. Aqui no verso 18, Zacarias pergunta, como terei certeza disso? Eu quero ensinar para você a diferença dos dois como. Quando você está recebendo uma comunicação de Deus, você tem que saber fazer a pergunta certa. Olha a pergunta de Zacarias, como terei certeza disso? Diferente da pergunta de Maria, no verso 34, ela também fala como, mas ela faz outra pergunta, ela fala, como será isto? Você consegue enxergar a diferença? Ou não? No verso 18, ele pergunta, como eu terei certeza? Mostra que alguém que está duvidando, que não tem convicção, não tem fé, incredulidade. No verso 37, Maria pergunta, como isso irá, 34, isso irá acontecer? Ela está perguntando se vai acontecer? Ela está perguntando de que forma vai acontecer. Quer dizer, ela já crê que vai acontecer. Ela recebeu crendo, e Zacarias recebeu duvidando. Ela recebeu a comunicação com revelação, Zacarias recebeu a comunicação e já colocou naquele momento a comunicação no nível da realidade dele. Olha o que ele diz, como terei certeza? Porque eu sou velho e a minha mulher também já tem a idade avançada. As pessoas que não têm a revelação, quando recebem um comunicado de Deus, a primeira coisa que ela pensa, como é que isso vai acontecer? Como é que eu vou ter certeza disso? Como é que vai ser esse negócio? Eu não tenho condição, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Nunca coloque a palavra no nível daquilo que foi comunicado a você. Nunca coloque aquilo que foi comunicado a você, a palavra, no nível do que você está vivendo. Porque a palavra não vem para manter você no nível que você está vivendo. A palavra vem para tirar você do nível que está vivendo, para o levar a um novo nível. Então aprenda a primeira coisa. Nunca coloque aquilo que Deus pediu para você, ou falou, comunicou, no nível da tua realidade. Um dia Deus falou para mim lá atrás, sai daí do teu emprego, deixa tudo e vai para Pouso Alegre. Você já imaginou eu chegar aqui 10 anos atrás, só com uma palavra de Deus? Só isso, mais nada, sem nenhuma garantia. É necessário ter fé. Por isso que fala de Abraão, Abraão creu. E Deus falou para ele, sai do meio da tua parentela, sai do meio da tua terra, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Isso é fé. Fé é você pisar primeiro, e depois Deus coloca o chão. Os sacerdotes passaram no Jordão, e tiveram que molhar os seus pés, para que o povo que viesse logo depois, pisasse no chão seco. Quando eles pisaram com a arca, que é a presença, eles molharam os pés, mas depois o rio Jordão se abriu e eles passaram em terra seca. Sempre alguém vai ter que pagar o preço, alguém vai ter que ter fé, porque fé abre o caminho, fé abre o caminho, fé faz o caminho aonde não tem caminho, fé coloca uma porta no lugar que não tem parede. Isso é fé. E a Bíblia diz, será que quando o Filho do Homem voltar ele encontrará fé no mundo? Caminhar por fé é isso. Zacarias era um sacerdote que tinha perdido a sua fé, mas Maria era uma jovem
cheia de esperança e cheia de fé. Ela falou: tá bom, eu já sei que isso vai acontecer, agora só me explica. Ei, meu irmão, preste atenção no que eu vou te dizer. Se você ouvir essa palavra, vai mudar a tua vida. Eu não sei se você ouviu o áudio que eu mandei na lista de transmissão, com todo carinho e respeito que eu vou te dizer, mas às vezes as pessoas ouvem tudo, só não ouvem o que a gente coloca lá. E eu não recebo às vezes nenhuma resposta de nenhuma revelação que eu coloco lá. Ninguém fala nada. E às vezes eu olho lá porque eu consigo ver, vejo que teve um tanto de gente que recebeu, mas não reproduziu. Então as pessoas reproduzem piada, reproduzem um monte de coisa, mas uma palavra que vai mudar a vida dela, ela não está interessada. E eu falei algo no áudio que eu mandei, eu não sei se vocês ouviram na lista de transmissão. Talvez você está muito ocupado fazendo muita coisa, e muita coisa está tirando você de ouvir algo que vai mudar a tua vida. Então, pela graça e misericórdia de Deus, eu vou repetir. Nós contamos o ano a partir de meses e dias, mas se você começar a contar o ano a partir de dias, eu acho melhor. A nível de compromisso, você tem que ter meses e dias, porque você compromete, mês de junho, tal dia eu vou fazer isso. A nível de compromissos da terra, você se move pela agenda mensal. A nível de pagamento, recebimento, agenda da terra. Vou te ensinar um segredo. A nível da agenda do céu, se mova por dias. O ano tem 365 dias. Sem olhar, alguém sabe que dia que é hoje? Tirando os que eu já ensinei? Então eu vou te ensinar, e a partir de hoje você vai fazer assim. Hoje é 122. Então hoje não é dia 2 de maio, no sentido espiritual do meu altar. Hoje é dia 122. Quer dizer, de 365 dias do ano, já se foram 122 dias. Por que eu tenho que contar por dias? Porque eu tenho uma noção de quanto tempo foi e de quanto tempo falta para mim alcançar o meu objetivo no final do ano. Então, se por exemplo, eu conto assim, não, hoje é 2 de maio, você não tem uma noção de quantos dias você ficou sem ler a palavra, quantos dias você ficou sem orar, você não tem, porque começou tudo de novo, um novo mês. Agora você falou, hoje é 122, ontem foi 121, o que eu fiz ontem? Eu orei, eu li, eu meditei, eu adorei, eu levantei um altar. Então a nível espiritual, você não vai contar mais meses e dias, você vai contar dias corridos. Amém? Você vai contar dias corridos, e você vai dizer, quando alguém te perguntar que dia que é hoje, você vai falar, hoje é dia tal. Mas como assim dia tal? Aí você já tem uma oportunidade de pregar para aquela pessoa. Amanhã vai ser que dia, irmãos? 123, hoje é 122. O que significa isso, irmãos? Que nós temos ainda 243 formas de fazer diferente pela frente. Nós temos 243 dias ainda para fazer diferente dos 123 dias, 122 dias já que vivemos. Se eu errei, eu ainda tenho 242 dias. Eu tenho 242 formas de agradar a Deus. Eu tenho 242 formas de ouvir a Deus. Eu tenho 242 formas de agradecer a Deus. Eu tenho 242 formas em 2021 ainda de adorar a Deus, de levantar um altar para Deus. Se esses 122 dias foram difíceis para você, você tem ainda mais da metade para fazer a diferença. E sabe o que significa 122 dias? Que 1/3 do ano já foi embora. Se você dividir o ano por 3, 1/3 já foi. Sabe o que eu fiz no sábado com a minha família? Falei, Senhor, recebe a primeira parte de 1/3 do ano. Recebe o que nós fizemos. Recebe a nossa entrega, os dias que oramos, os dias que visitamos pessoas, os dias que pregamos, o dia que demos uma palavra para alguém, um dia ou outro que fizemos a tua vontade. Perdoa dos dias que não conseguimos cumprir o teu querer. Coloca na balança e nos ensina, Senhor, para que nessa segunda parte desse terço nós possamos agir de forma que agrade a tua vontade. Então 1/3 do ano já foi, falta 2/3. O que você vai fazer? Você está na metade agora do caminho. Na metade do caminho é o momento mais preocupante. Por quê? Porque geralmente quando chega na metade do caminho que todo mundo fica cansado. E aí vem setas de engano. Só que tem o seguinte, a mesma força que eu gasto para voltar e desistir, é a mesma força que eu posso usar para ir até o fim. Por isso que a Bíblia diz, aviva a tua igreja no meio do ano. Quando chegamos no meio do ano, como estamos agora,
na metade do caminho, é necessário um renovo, é necessário uma revelação, para que nós possamos continuar até o fim. Em nome de Jesus, entenda isso. Eu não sei como você está recebendo essa palavra, mas eu compartilhei com homens de Deus, eles ficaram entusiasmados. Eu compartilhei com pastores da Europa, eles falaram: vamos escrever sobre isso, vamos fazer uma live, vamos criar um grupo de estudo sobre isso. E às vezes a gente compartilha com a igreja local, eu não sei se ela está habituada, ela olha, legal, tal. Eu, quando recebi essa revelação, entendi no meu espírito, eu falei: não, eu vou contar os dias corridos, e todo dia eu vou fazer o melhor que eu posso para o meu Deus. Aquilo que eu recebi do meu altar, estou dividindo com você. O que você vai fazer a partir disso? Se é só um conhecimento comunicado, ou se vai ser um conhecimento revelado, é você e Deus. Só depende de você. Zacarias, ele recebeu a comunicação, mas ele agiu como um incrédulo. Ele não agiu com fé. Ele não teve o entendimento correto, por isso não deu a resposta correta. E o anjo disse para ele: você vai ficar sem falar, para você não comprometer aquilo que está sendo gerado. Durante toda a gestação de João Batista, o pai ficou sem falar, para não comprometer o que estava sendo gerado. Eu anotei aqui, quero compartilhar com você. Zacarias, ele fala: como? Verso 18: como que eu posso acreditar nisso? Como que eu posso ter certeza disso? E Deus falou comigo assim: olhar somente a realidade gera incredulidade. Há muitos olhando só para as realidades. Não tem como. Você pode olhar dentro da realidade e enxergar pelos olhos espirituais uma oportunidade. Pessoas que estão aqui estão prosperando em meio a essa situação. Sabe por quê? Deus está criando oportunidades no meio do furacão para eles. Deus está criando portas. A nossa cidade, irmãos, ela teve saldo positivo na pandemia. Teve pessoas que foram mandadas embora. Aí você olha assim: nossa, teve muito desemprego. Eu vou falar uma coisa: você é inteligente. Você é inteligente, você vai entender. Eu não lembro assim dados assim, o número perfeito, mas eu vi o noticiário, parece que foi 1.900 pessoas mandadas embora e 2.500 contratadas, dando um saldo positivo de 600 novos empregos. Então quer dizer, além daqueles 1.900 que foram mandados embora, né, foram preenchidos, abriu mais 600 vagas. Não é isso? Foram 1.900 pessoas embora, 2.500 foram contratados. Quer dizer, além de preencher os 1.900 que estavam desocupados, levantou mais 600. Eu te pergunto, se você é inteligente, será que todos os 1.900 que foram mandados embora por causa da pandemia, ou porque talvez não eram eficazes na sua função? Se fosse por causa da pandemia, não teria novamente mais 2.500 pessoas contratadas. Então quer dizer, aí você olha a notícia, mais de 1.900 pessoas mandadas embora. Você fala: meu Deus do céu, o desemprego está batendo a porta. Aí o diabo fala para você: é o desemprego. Mas na verdade, o que ele está mostrando? Tem emprego, mas não tem mão de obra. Então aquele que estava trabalhando e sendo ruim no serviço dele, ele é mandado embora e abre a vaga para quem está pronto, para quem está especializado, para quem tem capacidade. Então não é que está tendo desemprego, está tendo gente incapaz ocupando o lugar que é de outro, e Deus está tirando e abrindo portas. E o diabo quer te enganar que por causa da pandemia está tendo desemprego, para você falar: desemprego, meu Deus, eu não vou sair mais de casa, não vou mais dar oferta, não vou fazer. E aí você está acreditando nisso, e não é verdade. Então você não pode caminhar debaixo de engano, você tem que caminhar debaixo de revelação. 2.500 pessoas contratadas em pleno período de pandemia, significa o quê? Significa que pessoas que não eram totalmente profissionalizantes nas suas áreas saíram e abriram vaga para quem merecia. Então não é desemprego, não está fechando vaga porque não tem emprego, está fechando vaga porque tem gente que não é capaz, que está saindo para abrir porta para aqueles que estão prontos. Você precisa estar pronto para receber o que Deus tem para te dar. Então não caminhe como um incrédulo, olhando para a realidade. Tem pessoas aqui da igreja que nunca tiveram a casa própria e compraram casa aqui nesse período.
No momento certo a pessoa dá o testemunho dela. Eu já sei do caso de 2 pessoas que compraram apartamento esse mês. Então eu te pergunto, será realmente que a pandemia está fazendo tudo isso? Ou será que o diabo quer brincar com a nossa fé? Quer nos enganar? É tempo de você avançar nas coisas de Deus e não recuar. É tempo de você se dedicar nas coisas de Deus. É tempo de você buscar as coisas de Deus. Maria falou, tá bom, entendi, tá, como é que, já sei que isso vai acontecer, agora só me explica como. Sabe o que Deus me falou? Não é pecado você perguntar para Deus de que forma que Ele vai fazer isso, porque quando você está perguntando de que forma você vai fazer, Deus, você está dizendo para Deus, eu creio que você vai fazer, só quero entender de qual é o jeito. Então existe 2 comos, o como da incredulidade, Zacarias, e o como de Maria de entender. Deus, eu quero entender, só isso que eu quero. Me explica isso. Eu nunca tive relação sexual com nenhum homem, como é que eu vou gerar um filho? Eu sei que um filho eu vou gerar, porque uma vez que você falou, eu creio na tua palavra. E então Deus falou, eu vou te explicar. Vai vir a presença do Espírito sobre você, e quando a presença te envolver, a presença do Espírito vai gerar dentro de você. Ela diz, no verso de número 38, aconteça comigo de acordo conforme a tua palavra. Ela não olhou assim, eu sou nova, mas isso, o que vão dizer ao meu respeito? Mas por que isso, Deus, por que o Senhor não escolheu outro? Não, ela falou, já entendi, eu já criei no meu espírito, tive a revelação do que foi comunicado, já entendi, sei que vai acontecer, entendi a forma que vai acontecer, agora eu posso dizer, sim Deus, é o teu chamado, aconteça comigo de acordo com a tua palavra. Deus está procurando pessoas na terra que possam receber o conhecimento comunicado, ter a revelação do que foi comunicado. Se tiver dúvida de qual forma, perguntar a Deus, qual será a forma? Eu já sei que acontecer, vai acontecer. Eu já sei que eu vou ser pró, só me fala como. Eu já sei que eu vou ganhar almas para Jesus, só me ensina de que modo. Eu já sei que nós vamos ter base nas nações, só me fala como. Eu já sei que nós vamos ter rádio, só me fala de que forma. Eu já sei que nós vamos ter 24 horas de adoração, só me fala como eu vou fazer. Só me fala como, porque eu estou aqui para que se cumpra tudo conforme a tua palavra. Eu não quero saber de pandemia, eu não quero saber de números, é de acordo conforme a tua palavra. Olha a diferença. Para um ele falou, fica caladinho até eu fazer acontecer. Para a outra virou e criou um cântico e falou, conforme a tua palavra se cumpre em mim. O que está acontecendo na tua vida é conforme os números, é conforme o noticiário, é conforme as leis da terra, é conforme as informações e comunicações que você está recebendo. O que está sendo comunicado no jornal das 18 horas, o que está sendo comunicado no jornal do meio-dia, é só algo sendo comunicado que nem é do céu e da terra, mas quando uma palavra vem de Deus do trono, para a boca de um profeta, para a boca de um porta-voz, para a boca de alguém que é cheio do Espírito, está se comunicando algo do céu, algo da parte de Deus, e quando você recebe essa revelação, você fala, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Acabou, porque nada pode contra a palavra. E sabe o que Deus fala para ela no 45? Olha o que fala no 45. Bem-aventurada a que creu. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu tenho bênçãos para derramar sobre alguém que crê no comunicado que eu mando para ele. Primeiro, você é bem-aventurado porque creu. Segundo, serão cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor. Agora eu quero prender tua atenção, olha aqui. Ele está dizendo, serão cumpridas as palavras que foram
ditas. Se a palavra não for dita, não tem como se cumprir. A Bíblia diz, lá em Romanos: como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue? Como confessarão se não há quem? E o que o diabo está querendo fazer? Fechar as igrejas, desanimar os pastores, fazer você se calar, não vai na porta do hospital orar, não vai. Sabe por quê? Se você dizer aquilo, não que você está com vontade, ou pela emoção, mas aquilo que Deus realmente mandou você falar, leitos vazios, pessoas curadas, salvação, provisão, se você falar, e alguém acreditar, vai acontecer. Então ele não quer que as pessoas digam, ele não quer que eu diga, ele não quer que você diga, porque se você dizer, comunicar às pessoas o que Deus está querendo, quem sabe elas podem crer, e se crer, vai acontecer. Então veja bem, se bem-aventurado e que se cumpra tudo aquilo que foi dito, o anjo cumpriu bem o seu papel. Agora, o que o diabo tem feito esses dias? Levantando dúvidas e descredibilizando os seus servos de Deus. Por quê? Se você duvida naquilo que eu estou falando, não vai acontecer na tua vida. Se eu estou pregando e você sempre está duvidando, você rejeita a mensagem pelo mensageiro, nunca vai acontecer. O que a Bíblia diz? Se quiser pode colocar. Que Jesus não pôde fazer mais milagres naquele lugar. Por quê? Eles não creram nele. Você imagina, eu não sei se você consegue entender isso, que pessoas que esperaram a vida toda para andar, deixaram de andar, porque havia um clima de incredulidade na cidade. Filhos que estavam doentes, que a mãe clamou a vida toda pela cura, e quem estava lá podia curá-lo, mas não curou, porque quando eles olhavam para Jesus, aquilo que Jesus comunicava da parte de Deus, eles não recebiam, porque rejeitavam a Jesus. Eu não sei se você está entendendo, que muitas coisas que eram para ser liberadas na sua vida, estão retidas, porque você deixou de crer, e porque você rejeita quem está comunicando da parte de Deus para você. O próprio Jesus não pôde fazer ali mais milagres, porque não davam crédito para ele. Não, mas ele, olha aqui, nós conhecemos a família dele. Olha, não está aqui os irmãos dele? Não é ele o filho do carpinteiro? Ah, não. Você já imaginou que o aleijado deixou de andar? Mas em lugares que Jesus chegava, o aleijado andava. Será que Jesus amava mais o aleijado de outra cidade do que da própria cidade? Cegos viam. Então milagres estão retidos. Por quê? Porque as pessoas pararam de crer, pararam de congregar e só quer criticar a igreja e criticar pastor. O número de desagrejados está crescendo. O número de pessoas, como diz a Bíblia, que segue o seu próprio umbigo, levantaram mestres segundo o seu próprio desejo. O que é isso? Mestre é aquele que traz o quê? Eu não quero o conhecimento comunicado da parte de Deus e nem revelado. Eu quero um conhecimento que me agrada. Um conhecimento que é agradável, mas não vem da parte de Deus, não muda vidas, não muda histórias, não muda destinos. Deus quer mudar a nossa história. Há uma grande diferença entre a atitude de Maria e de Zacarias. Um recebeu o conhecimento comunicado, o outro recebeu o conhecimento comunicado e revelado. Isso mudou a vida dela. Ela creu naquilo que o anjo falou, embora não estando dentro de um local santo e não sendo uma sacerdote. Então tome cuidado, porque às vezes você, quanto mais você está dentro da igreja, mais você se acostuma e menos você crê. Quantas palavras você já ouviu, mas você acha que sentar em um discipulado vai mudar a tua vida?
não que eu sou contra discipulado, muito pelo contrário. Mas se você pegasse tantas palavras que já saiu desse altar, que foram comunicadas, e você recebesse a revelação e desse a resposta, a tua vida já estava, ó, depende só de você. E o inimigo sempre levanta o quê? Vamos tentar descredibilizar quem está comunicando, porque dessa forma eles não vão crer. Só existe duas formas de você comprometer o que Deus tem para você: ou aquele que está comunicando, ele está comprometendo a mensagem, coisa que eu posso garantir para você que da minha parte isso não acontece, ou aquele que está ouvindo, ele está desprezando o comunicador. É uma das duas. Porque do contrário, você recebe essa mensagem, a revelação, e a tua vida muda. O desejo de Deus é mudar a tua vida. O desejo de Deus é mudar a tua história. Eu quero falar aqui 4 pontos para você anotar, para a gente terminar. Primeiro ponto, para você receber a resposta: não rejeite o mensageiro de Deus. Toda vez que o mensageiro chegava, eles diziam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Vivíamos épocas em que, quando alguém da parte de Deus falava, as pessoas respeitavam. Não se respeita mais hoje pai e mãe, não se respeita hoje autoridades, não se respeita mais hoje homens e mulheres de Deus. E o mundo está indo de mal a pior. Primeiro, não rejeite o mensageiro de Deus. Segundo, saiba fazer a pergunta correta diante de uma mensagem de Deus. Zacarias perguntou: como terei certeza? E o anjo não respondeu, sabe por quê? Porque a certeza é algo que depende só de você, ninguém pode ter por você. Crer só depende de você. Saiba fazer a pergunta correta. Maria fez a pergunta correta. De que forma isso acontecerá? Me ensina, me mostra. Só quero entender. Querer entender não é pecado, duvidar é pecado. Querer entender não é pecado. Você talvez chega: pastor, eu não entendi, me explica. Isso não é desobediência, isso não é rebelião. Rebelião é você se opor, é você não crer. Não acredito nisso que vocês estão falando. Agora, você não entender e querer entender não é errado. Terceiro, nunca nivele a palavra ao nível da sua realidade. Nunca nivele a palavra recebida ao nível da sua realidade, pois a palavra está acima da realidade. Deixa eu fazer uma pergunta para você, muito simples. Você pega um casal, só olha para mim um instante. Pega um casal, por mais que eles passaram um pouco da idade de ter filhos, que era o caso de Zacarias e Isabel. Presta atenção, você pega uma menina virgem que nunca teve relação nenhuma com ninguém. Esse casal vai para a cama e vai ter intimidade. Ela sozinha, sem ninguém. Dos dois, qual é a possibilidade maior de engravidar? A possibilidade dela é 0, porque ela não vai ter contato com nenhum. Mas aquele que tinha maior possibilidade foi o que mais duvidou. Porque ele olhou a realidade dele como um empecilho, e ela olhou a realidade dela entendendo de que forma Deus ia trabalhar na realidade dela para acontecer o que ela já cria. Olha a diferença, o ponto de vista de cada um. O quarto ponto: não seja incrédulo. Deus não se agrada daqueles que duvidam. Quando desejamos compreender de que forma Ele fará, Deus não se desagrada de nós e quer nos explicar de que forma fará. Ele desagrada quando duvidamos. Você pode ter várias dúvidas no sentido: como que isso vai acontecer? Deixa eu entender, de que forma Deus vai trabalhar? Eu não consigo compreender. Mas se você crê que Deus vai fazer, mesmo que ainda você não compreenda e queira entender, Deus se agrada de você. Maria não sabia como ia acontecer, mas ela sabia que ia acontecer.
E entre os dois, quem tinha a possibilidade zero de engravidar era ela. Feche teus olhos, vamos orar. Não seja incrédulo. Trabalhe a tua fé. Peça para o Senhor: Senhor, eu não quero só um conhecimento comunicado. Peça para Deus, para quando você entrar no centro da vontade de Deus e no templo do Senhor aqui, você nunca mais seja alguém que só receba comunicação da vontade de Deus. Você não seja nunca mais alguém que só receba aquilo que Deus está comunicando, mas você receba a revelação do que foi comunicado. Muitas pessoas entraram aqui e não ficaram porque só receberam uma comunicação e não a revelação. E você que está aqui, Deus ele quer revelar a você. Deus quer revelar a você. Revela-nos a nós, Senhor, a tua vontade e o teu querer. Revela-nos a tua vontade para nós. Não só comunique a nós, mas revele a nós. Queremos, Senhor, saber qual é a tua vontade. Queremos agir de acordo com a tua vontade. Fala de uma forma poderosa conosco hoje. Se revela a nós a tua vontade e o teu querer. Derrama do teu poder sobre nós. Que nós possamos dizer, como Maria disse: aconteça comigo tudo de acordo com a tua palavra. Quando você está dizendo Deus, se cumpra de acordo com a tua palavra, você está dizendo não para as realidades, não para as circunstâncias. A minha vida não será de acordo com a realidade. A minha vida não será de acordo com o meu passado. A minha vida não será de acordo com meus familiares disseram. Não será de acordo com as palavras que eu recebi no passado. A minha vida será de acordo com a palavra que vem do trono de Deus para a minha vida. É isso. É isso. Se cumpra de acordo com a tua vontade. Se cumpra de acordo com o teu querer. Se cumpra de acordo. Existe algo do trono de Deus para você: bênção, prosperidade, comunhão no Espírito, saúde, paz, há riquezas eternas. Havia 255 mil formas de Adão e Eva agradarem a Deus, e uma só para desagradar. E o diabo conseguiu fazer eles deixarem de lado as 255 mil para aceitar uma. Não deixe o diabo te enganar. Eva estava plenamente convicta de que estava certa. Quando ela ofereceu para o marido dela: pode comer, é bom. O diabo quer te mostrar a parte boa daquilo que é ruim. O engano está em você crer piamente que algo que é ruim para você é bom. Quantos estão acreditando nisso? Quantos estão acreditando no que está sendo noticiado? Quantos estão acreditando realmente que tudo está indo de mal a pior? Quantos estão acreditando e estão sendo tomados pelo medo? Mas nós continuamos firmes. E aqueles que o Senhor levou foram promovidos, não perderam a guerra, eles ganharam. Os dias deles foram contados e chegou a hora deles. Nós não damos ponto para a morte nem para a doença. Eles só voltaram para casa, mas nós que estamos aqui veremos a bondade do Senhor. Veremos a plenitude do Senhor. Ele vai nos sustentar, porque Ele prometeu: estarei com vocês todos os dias, até o fim. Se não chegou o fim para mim e para você, Ele está conosco até o fim. Ele está nos sustentando até o fim. E há ainda um propósito para vivermos na terra. Há propósito de Deus para você. Talvez você parou no meio de um processo da tua vida, mas o Senhor está falando: retoma ao propósito. Você está trabalhando, você tem a tua família, mas há algo a mais. Há um chamado de Deus dentro de você. E Deus está falando: olha, tem algo a mais. Tem algo a mais. Eu estou disposto, meus irmãos, a viver o que Deus tem para mim. Eu estou disposto a viver o que Deus tem para mim. Eu quero desafiar você a viver o que Deus tem para você. Eu tenho 42 anos
ainda tenho uma vida pela frente. E se Deus falar comigo, vai, recomeça tudo. Vai, começa tudo de novo em outro lugar. Vai para outro mundo, vai para outro país, vai para outra fronteira, vai para outro estado, o que Ele mandar. Sabe por quê? Porque o melhor é estar no centro da vontade dEle. A Bíblia diz que para o homem há caminhos que podem lhe ser bons, podem lhe ser corretos, mas são caminho de morte. A gente traça um caminho e pensa, não, agora eu estou com tantos anos, agora eu estou assim, agora daqui em diante eu vou fazer dessa forma, agora eu vou seguir dessa forma. Você traça planos, mas é diferente daquilo que Deus tem. O diabo ensinou Eva a traçar um plano, uma rota diferente da de Deus, que parecia aos olhos dela, parecia bons. Olha, esse fruto é bom, olha aqui, Adão, é bom, eu comi, eu achei bom. Como pode ser bom aquilo que Deus falou que não é? A Bíblia fala que o espírito de engano ia atuar na terra nos últimos dias, ia levantar falsos mestres para dar falsos ensinos. Tem de tudo hoje, tem de tudo. Tem igreja de tudo quanto é tipo de jeito que você pensar, tudo quanto é tipo de ensino. Dizem que você não precisa congregar, dizem que você não precisa mais submeter uma autoridade, dizem que você não precisa dizimar, dizem que você não precisa nem ficar casado com a mesma pessoa mais se você não quiser, dizem um monte de coisa. Estamos vivendo dias de apostasia. Querem pregar um evangelho para você que diz, seja feliz, quando a verdadeira felicidade está em viver o propósito. Maria, grávida do Espírito Santo, muita gente ia questionar isso, mas ela estava feliz e completa, sabendo, eu estou cumprindo a vontade de Deus. Ela teve que fugir. Você sabe o que ela teve que fazer? Ela com José teve que fugir para não serem mortos. Você já imaginou você com 15, 16 anos grávida? E todo mundo falando, não, mas conta essa história direito. Por que até hoje tem pessoas que falam, está grávida do Espírito Santo? Já viu esse ditado? É uma ironia em relação a Maria. Quantas vezes a gente vê tantas coisas, tantas pessoas que foram desmoralizadas por conta da sua fé. Até aquela mulher que fez um quarto para o profeta e ficou grávida, já viu homens falando atrocidades, né? Fez o quarto para o profeta e depois engravidou, né? Ah, entendi. As pessoas não têm fé, elas são incrédulas. O mundo está esfriando, a incredulidade está reinando, e tudo que está acontecendo é para favorecer aquele que defende a incredulidade. Mas é tempo de continuarmos tendo fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Senhor, nós estamos com o coração rendido, crendo na Tua palavra, crendo no Teu poder, Senhor, que esse poder que está nesse ambiente venha ser derramado sobre a Tua igreja, e venha impactar, e venha despertar a Tua igreja em nome de Jesus, e para a honra e glória do Teu nome, amém. Amém? Fique de pé no teu lugar, por gentileza. Aleluia. Existe um ambiente diferente hoje aqui, e se você tem ouvidos e olhos espirituais para ver e para ouvir, ouça e veja. E se você deseja vir à noite, tem algumas vagas disponíveis ainda, mas é necessário você fazer sua inscrição. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas hoje à noite também. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos pela Tua palavra, pela Tua presença, e nós despedimos o Teu povo em paz. Que o amor do nosso Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus esteja sobre cada um, guardando e livrando nesse momento, protegendo, Pai, e que eles não tenham só o conhecimento comunicado, mas a revelação do que foi comunicado aqui nesta manhã. A todos que estão nos assistindo também, recebam a revelação do que foi comunicado ao teu Espírito, e que haja uma transformação na tua vida, no nome de Jesus. Amém? E para a glória do Senhor. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.